Bom dia, que a graça e a paz de Jesus esteja na tua casa nessa manhã. Mais um devocional para nos tornarmos parecidos com Cristo. E essa semana nós tivemos, aliás, um final de semana abençoado. Recebemos uma palavra abençoada tanto no sábado quanto no domingo. E eu quero essa semana falar justamente sobre esse tema que a gente conversou no final de semana, que é sobre intimidade. E é claro que eu quero escolher o Salmo 139 para falarmos sobre intimidade, para começarmos a falar essa semana sobre intimidade. A palavra de Deus, a Bíblia, está cheia de momentos de intimidade, desde Gênesis até Apocalipse. Podemos pegar a intimidade de Adão e Eva com o Senhor todos os dias ao entardecer. Também, se formos lá para Apocalipse, podemos pegar a intimidade de João no capítulo 4, onde ele, depois que aconteceram algumas coisas, que Deus começa a mandar o recado para as igrejas, João então começa a ter uma revelação do Senhor acerca do céu. Então intimidade, a palavra de Deus está cheia, mas eu quero pegar o Salmo 139, porque para mim intimidade é quando nós realmente conhecemos alguém por completo, né? Eu falo que eu tenho hoje intimidade com a minha esposa para fazer algumas coisas. Por quê? Porque nós passamos tempo junto, nós temos momentos não só de comunhão, mas nós temos momentos em que nós trancamos a porta do nosso quarto e realmente temos os nossos momentos de intimidade. Então a gente se conhece, a gente sabe o gosto de cada um. Ainda não sabemos o gosto, talvez por completo, porque são apenas 8 anos juntos. Mas eu acredito que você que é casado há mais de 8 anos, 15, 20 anos de casado, acho que você já conhece bem a sua esposa, o seu cônjuge, né? E você que está começando agora a sua vida de casado, vai conhecer ainda muitas coisas, por isso que é importante ter um momento de intimidade com ele. E olha o que a palavra do Senhor vai dizer aqui no Salmo 139, no primeiro versículo. Vamos ler alguns versículos aqui. Começa dizendo assim, ó: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabe quando me sento e quando me levanto. E de longe percebe os meus pensamentos. Cara, de longe percebe os meus pensamentos. Às vezes a minha esposa é assim também. De longe, só de olhar para mim, ela já sabe o que eu estou pensando. De longe, só de olhar para mim, ela já sabe o que eu quero dizer. Se eu estou pedindo alguma coisa, se eu estou reclamando de algo, se eu estou pedindo para ela não falar mais, se eu estou pedindo para ela ficar em silêncio, se eu quero comentar sobre algo. E Deus é a mesma coisa. Por que Deus sabe isso de nós? Porque Ele estava presente quando nós fomos criados. Olha o que vai dizer no versículo 15. Meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião e todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Olha aqui um pai que tem intimidade com o filho, um pai que conhece o coração de um filho, um pai que sabe o que um filho gosta, o que o filho precisa, um pai que conhece o teu levantar, o teu deitar, um pai que sabe antes mesmo de você falar qualquer coisa, aquilo que sai da tua boca, antes de sair uma palavra da tua boca, o pai já está sabendo o que vai sair. Sabe por quê? Só pelo jeito que você se comporta, só pela forma como você está de repente sentado. Tem gente que já senta de um jeito quando começa um assunto. Tem gente que às vezes a gente vai conversar sobre algumas coisas, quando a gente entra em determinado assunto, a pessoa já fica inquieta. Ela já começa a roer a unha, ela já começa a se nervosa, tem gente que começa a morder os lábios, tem gente que já começa a parar, não para quieto, né? A perna fica balançando, fica nervosa. Por quê? Porque a gente já sabe que esse é um assunto que realmente marcou algo na vida dessa pessoa. Esse é um assunto da qual a pessoa tem algo para colocar para fora. Como a gente brinca, né? A pessoa tem algo a vomitar ali. Então, querido, Deus sabe o que está no nosso pensamento. Só de a gente imaginar algo, Ele já sabe que nós já imaginaríamos aquilo. Olha que Pai maravilhoso, olha que intimidade. Não tem como nós não termos intimidade com alguém assim. Não tem como a gente não tem como a gente esconder algo de alguém que tem tamanha intimidade. Você pode querer esconder algo, querido, do pastor da tua igreja, você pode querer esconder algo de mim, você pode não querer falar algo para mim, mas tem coisas que a tua esposa sabe, tem coisas que o teu pai sabe, tem coisas que Deus sabe, querido. Não adianta você querer esconder as coisas dele.
Nessa semana, não queira esconder as coisas do Senhor. Sabe, querido, não queira tentar tampar o sol com a peneira diante de algumas verdades que você precisa ouvir, de algumas transformações e verdades que você precisa começar a praticar na tua vida. Talvez você está querendo esconder algumas situações do Todo-Poderoso, do Eterno. Você está querendo esconder algumas coisas de Deus, querido, deixa eu falar, é impossível. Voltamos no Salmo 139 e você vai ler que no Salmo 139, nós vamos voltar para lá. E eu quero ler com você para você entender que não dá para você esconder nada do Senhor. Presta atenção nisso. Olha só o que ele diz aqui. Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Porque olha o que o salmista fala. Se eu subir aos céus, lá estás. E se eu fizer a minha cama no mais profundo abismo, tu também estás. Então, querido, não adianta você querer, tanto nas alturas quanto nas profundidades, não adianta vocês querer esconder alguma coisa de Deus, porque Ele mais cedo ou mais tarde Ele vai saber. Sabe quando você tenta jogar o verde para colher o maduro e a pessoa cai? Sabe quando você não tem certeza que alguém cometeu alguma situação, que a pessoa não cometeu algum erro, e aí você fala para a pessoa assim, por que você fez isso? E a pessoa, você não tem certeza, mas a pessoa ela já se condena. Ela fala, ai gente, eu fiz isso por causa disso, eu fiz isso por causa daquilo. Querido, não adianta. Você pode querer esconder muita coisa, mas de Deus você não esconde, porque com Ele nós temos a intimidade. Ele conhece o íntimo do nosso ser. Agora tem uma coisa, nós precisamos continuar tendo intimidade com esse Pai amado. Nós precisamos ainda dar continuidade aos processos de intimidade, querido. Não é porque nós fomos gerados, não é porque Ele nos conhece desde o momento em que nós nascemos que nós não precisamos mais de intimidade com o Pai. O Pai nos conhece, mas nós precisamos conhecer o Pai. E só dá para conhecer o Pai quando a gente anda junto, quando a gente senta na mesa, quando a gente observa as coisas que o Pai está fazendo. E como é que eu observo as coisas que Deus está fazendo ou querendo fazer, querendo me mostrar? Quando eu dobro os meus joelhos e quando eu entro em oração e no momento com Ele começa a me apresentar qual é a vontade dele para a minha vida. Sabe, querido, meu pai, ele pode conhecer tudo de mim, mas eu só pude conhecer o meu pai, porque eu e o meu pai tivemos momentos de intimidade. Eu podia ter nascido, ele podia saber quem eu era, ele podia conhecer o íntimo do meu ser, ele podia conhecer as cicatrizes do meu corpo desde o nascimento, ele podia conhecer os sinais que estão no meu corpo desde o meu nascimento. Mas tem uma coisa, eu não iria conhecer Ele por completo se nós não tivéssemos intimidade, se eu e ele não tivéssemos sentados na mesa, se eu e ele não tivéssemos com os momentos de pescaria, os momentos de futebol, os momentos de lazer. Querido, você precisa ter intimidade com o Pai para saber o que Ele quer para você, para saber como você vai ser mais parecido com Ele. Como que eu vou se tornar parecido com alguém que eu não conheço, alguém que eu não sei quem é. Então, querido, que essa semana seja uma semana de você refletir se você está tendo intimidade com o Pai, se você precisa ter intimidade com o Pai. E se você, de repente, deixou de ter intimidade e precisa retornar a este ambiente. Que isso seja uma verdade na tua vida e que você possa refletir sobre isso para transformar a tua vida. Para daí sim nós sermos mais parecidos com Cristo. Amém? Que o Senhor te abençoe, te dê uma excelente semana e que Ele possa te acompanhar em todos os momentos dessa semana para você sentir a presença dEle, para você saber que Ele não te abandona, não te abandonará. Basta você chamar Ele, pode ter certeza que Ele vem. Amém? Em nome de Jesus, Deus te abençoe, uma ótima semana, um grande abraço.